Olha só, Luara, a gente tem escutado falar sobre os testes para diagnosticar o coronavírus. E a gente sabe que são diferentes tipos de testes. Por isso a gente vai conversar agora com o Guilherme Machado. Ele vai explicar um pouco melhor a diferença de cada teste, em qual situação cada um é indicado. Oi, Gui, boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Luara. Boa tarde para você que acompanha a Central da Esperança. É isso mesmo, Camila. A gente sabe que os testes para detectar o coronavírus são a forma mais eficaz das cidades e dos estados fazerem o combate e também o mapeamento dessa doença, fazer um controle, entender como ela está se comportando nas suas respectivas cidades e estados. O problema é que esses testes são limitados e também extremamente concorridos nesse momento. Por isso eles precisam ser usados da forma correta, de uma forma estratégica. Para entender como é feito esse planejamento e também a diferença desses testes, a gente está aqui em Taubaté, no interior de São Paulo, onde a gente vai conversar com a doutora Rosa. Doutora, primeiramente, boa tarde. Vou pedir para você começar explicando para a gente um pouco a diferença desses testes. Primeiro, falando do que a gente ouve falar aí, sendo chamado de padrão ouro, né, o PCR. Como que esse teste deve ser aplicado, como ele tem sido aplicado e por que que ele é mais eficaz, ele tem um número de acerto, aí uma porcentagem de acerto maior do que os outros testes. Boa tarde. Nós temos em uso o teste que a gente chama de RT-PCR, que ele é um teste molecular, ele detecta o material genético do vírus, do coronavírus, e por isso ele é considerado um exame padrão ouro. Só que ele tem algumas características. Ele é feito por meio de uma coleta, de um que a gente chama de suave, do nariz e da garganta, e esse exame, ele precisa ser feito nos primeiros dias de sintomas. Então, o ideal é que a pessoa com os sintomas, que vá procurar pelo atendimento médico, ele faça esse exame entre nos primeiros 7 dias, para que ele tenha aí um resultado eficaz. E ele mede, então, o que a gente fala de forma mais simples, o material genético, a carga viral. Já o outro tipo de teste também usado é o teste imunológico. E é importante que as pessoas tenham esse conhecimento, porque a resposta da nossa defesa para a produção desses anticorpos, ele tem um tempo. E normalmente o mais adequado é que esse exame seja colhido a partir do 7º dia, o ideal com 10 dias do início do sintoma. E nós temos duas maneiras de fazer esse exame. Esse é feito pela coleta de sangue, propriamente de uma punção de uma veia, ou na ponta do dedo. Esse da ponta do dedo é chamado de teste rápido. E doutora, esses testes, como a gente falou no começo, estão sendo usados hoje em grande parte dos estados e municípios de forma estratégica e muitas vezes essas estratégias são diferentes, né? De acordo com como a doença tem se comportado em cada região. Claro que a gente está dando exemplo aqui de uma cidade específica, mas eu queria pedir para você explicar então como que esse planejamento tem sido feito nas prefeituras para as pessoas entenderem, né? Que não é todo mundo que pode ser testado e não é porque numa cidade isso está sendo de uma forma que você, se procurar na sua cidade, você também vai ter direito a receber essa testagem, né? Exatamente. Cada cidade tem o seu planejamento estratégico junto ao comitê e à vigilância epidemiológica. O Estado, o governo federal, nos envia uma quantidade de testes rápidos e tem um perfil de população que é orientado para que se faça esse exame. Não é qualquer pessoa que chega numa unidade e vai colher o seu exame de teste rápido. Então, as prefeituras fazem uso desses exames cedidos e também podem comprar os seus exames. Em Taubaté, nós temos tanto o teste do SUAB vindo pelo governo, como nós também compramos esse teste para dar a celeridade dos resultados, mesmo porque, pelo governo, eu só posso usar esse tipo de teste para pessoas com níveis graves, pacientes críticos, profissionais de saúde com sintomas, gestantes. Então, em Taubaté, a gente teve essa preocupação,
adquiriu de forma particular para que a gente ampliasse o espectro de pessoas que pudessem ser testadas. Os testes rápidos também. A gente recebeu um grupo que veio do governo e também comprando uma parte pelo município. Nós iniciamos já a testagem dos comunicantes das pessoas internadas positivas. Testamos os abrigos municipais, porque nós também tivemos um caso de morador de rua que testou positivo. Asilos, casas de repouso da cidade também, porque tem aí um perfil de pessoas que estão no fator de risco importante para o coronavírus e, sequencialmente, nós iremos às nossas unidades de saúde de maior concentração e a nossa UPA central também, que é um local destinado ao atendimento exclusivo de pessoas com sintomas para o Covid-19. E, doutora, quando a gente fala dos testes, a gente sabe que não é possível hoje, na nossa realidade, na realidade das nossas cidades, testar uma população toda, a cidade toda, na maioria dos casos. Mas eles são muito importantes justamente se usados dessa maneira estratégica. Então, para a gente encerrar, queria pedir para você explicar então para a gente, para quem está em casa nos assistindo, por que os testes estão tão valiosos e são tão importantes, no que eles auxiliam vocês aí no desenvolvimento dos planejamentos de combate à doença. Toda cidade ela tem um comitê que avalia o perfil epidemiológico e usa instrumentos para isso. Um dos instrumentos é a testagem. Outros instrumentos também usados são a taxa de ocupação hospitalar, a taxa do isolamento social e o número de casos novos positivos e óbitos positivos na cidade. Em relação à testagem, como não se tem condições de se testar toda a população ao mesmo tempo, cada município define a sua estratégia particular para que ela possa conhecer melhor o perfil do município e estabelecer estratégias para que a gente tenha um melhor sucesso no atendimento do Covid-19 na cidade de Taubaté. Perfeito, doutora. A gente agradece a sua participação na Central da Esperança. Obrigado, boa tarde. Obrigada. Luara, Camila, a gente volta aí com vocês, passando sempre essas orientações e reforçando que quem tiver dúvidas, vale sempre procurar os canais oficiais de informação. Então, se você acha que você pode receber algum tipo de testagem ou se você quer tirar dúvidas sobre como estão sendo realizados os testes, como está sendo feito o enfrentamento da doença aí na sua cidade, vale acionar a Prefeitura pelos canais de comunicação na internet ou por telefone, para a gente estar sempre munidos de informações certas e não cair em fake news, né? Isso mesmo, Guilherme, muito obrigada, viu, por esse esclarecimento. É muito bom a gente ter essa informação, porque às vezes a gente fica aí refém das informações que vêm por WhatsApp, por rede social. Então é muito bom ter esse tipo de informação com qualidade. Obrigada, viu, Gui?